O programa a seguir é uma produção independente. A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Há mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente teimosa correndo atrás dessas soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode clicar www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, ó, primeira página. Ó, mostra aí, ô Lucas, já tem uma entrevista lá, já na primeira página. Quem é que tá aí? O Moacir de Souza. O professor Moacir de Souza, que esteve aqui ontem, já está hoje na primeira página do Guarulhos Web, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. Teve mês aí que ultrapassou 1.300.000 acessos. É uma coisa realmente impressionante. Foram mais de 350 mil pessoas, totalizando 1.300.000 acessos. É uma coisa realmente muito bonita aí. O trabalho feito pelo Decinho Pompeu, por Ernesto Zanon e também o Danilo Sanches. Um trabalho realmente muito bom. Também queremos agradecer a parceria com a MXT Shop, a loja física ali na rua Luiz Gama. Mas você pode usar esse site aí, ó, www.mxtshop.com.br, e você vai encontrar, olha, produtos muito legais a um preço muito justo, hein? Vê aí, tenho certeza que vai ser muito bacana. Também vamos falar da ACE Guarulhos. ACE Guarulhos, nesse site aí, olha, você vai achar produtos interessantes para sua vida e a vida do seu negócio. Muito interessante o trabalho que o William Panek anda fazendo lá pela ACE Guarulhos. Se você ainda não é associado, vai conversar com o pessoal lá, tenho certeza que você vai ficar surpreso com os trabalhos desenvolvidos pela ACE Guarulhos. E hoje nós temos o prazer de receber aqui uma das figuras importantes do mundo católico, mas muito mais do que isso, no mundo político também. O nosso querido amigo Padre Friso. Boa noite. Grato, Samuel, pelo convite e de falar aí com seus amigos da tribuna e bater um papão sobre igreja, catolicismo. Não dá para a gente recusar um convite desse amigo Samuel. Eu conheci Samuel lá pelos idos de 99, 98, no Acácio. Ele tocava um violãozinho lá, eu na missa, e a gente partilhava um pouco as nossas liturgias. E aí, depois nos separamos, eu fui fazer os estudos, ele foi para a imprensa, depois voltei, ajudei no Jornal do Farol, foi isso, né? Isso. Jornal do Farol. Folha do Ponto também. Folha do Ponto, ajudei também.
escrevi um ano lá nos artigos, hoje escrevo na Folha, no Metro News, toda quinta-feira. E hoje é bom a gente virar um amigo e bater um papo sobre atualidades. Olha, o Padre Friso, o pessoal que conhece, que mexe com política mais profundamente, conhece o Padre Friso. Ele sempre esteve envolvido politicamente em muitas questões ligadas à saúde, da cidade de Guarulhos, não só à saúde, mas ao trabalho, à discussão da política em si. Inclusive, ele fez um projeto chamado Fé e Cidadania, ou faz parte desse projeto, né, Padre? Escola de Fé e Política. O que procura, qual é a intenção, qual é o objetivo da Escola de Fé e Política? É preparar as pessoas, não para ser um político profissional, uma carreira de vereador, mas entender um pouco como funciona a política do bem comum, a política feita com ética, as disputas políticas, formar os conselheiros de direito, formar o estudante, formar pessoas na comunidade que possam acompanhar os trabalhos da Câmara dos Vereadores, do Poder Executivo, do Judiciário e dar munições para as pessoas dizer, olha, compreender um pouco esse universo vasto que é a política. Porque a política ela tem duas frentes, uma que você vê e outra são os bastidores. E aí nos bastidores que acontecem as mazelas do poder, a falta de ética, a falta de honestidade, a falta de pensar república, não pensar no seu próprio quinhão. E nós trabalhamos muito, Samuel, pautado pelo ensino social da igreja. A igreja ela não é a favor do capitalismo, não é a favor do socialismo, mas é a favor da vida, da partilha e, sobretudo, agora, com o Papa Francisco, na defesa da biosfera, do meio ambiente. O Papa Francisco, ele retoma as grandes teses do Vaticano II, pauta dois outros pontos novos, o combate à pobreza e a preservação do meio ambiente. Eu penso que ali nós estamos tendo diálogos muito bons. Sociólogos, jornalistas, antropólogos, teólogos, filósofos, enfim, o pessoal faz parte da nossa equipe e a gente sai por aí. Estamos organizando os cursos de fé política, estamos dando curso nas comunidades de base, enfim, discutir, ajudar as pessoas a pensar a política. Estamos ao vivo também pelo Guarulhos Web, viu? Se você está nos acompanhando pela TV Guarulhos, se você for sair, você pode acompanhar via online, sim, além da nossa página Tribuna Livre, Roberto Samuel. Aliás, eu vou pedir para o Lucas, pega a nossa página Tribuna Livre para mostrar para o pessoal como é que funciona a nossa transmissão e também pelo Facebook. Ô padre, me diz o seguinte, mas se a pessoa for de um outro partido, um partido de certo se entender como pessoa com entendimento mais à direita, ela também é bem-vinda nessas discussões? De fato, uma coisa que a escola, que a gente, na coordenação, por todo o Brasil, essas escolas, ela é multipartidária. Uhum. Ela não é uma escola da esquerda. Você não representa um partido ali? Não, pelo contrário. A gente até faz crítica aos partidos, não é? Na nossa coordenação, entre os nossos alunos, tem alguns petistas. O pessoal fica até meio sem jeito diante das críticas que fizemos, não é? Desde o mensalão. Uhum. Aqui em Guarulhos mesmo, em 2004, quando o prefeito Almeida faz um pacto com o PMDB, não é? Ele ecoa o que foi feito em Brasília e faz aqui para São Paulo. Era a época do Eloy Pietá, não é? Nós criticamos isso, depois vem o Almeida, mantém, não é? Aqueles que sempre roubaram do povo, você dá cargo para eles, não é? E como é que você pode? Os inimigos do povo são os nossos inimigos, porque a política tem que ser pensada a partir daqueles que mais sofrem. Quem mais sofre são os pobres. Olha o número de pessoas que moram nas nossas ruas. Vá a São Paulo, não é? Olha como a situação das entidades filantrópicas combinadas com a prefeitura estão sendo recebidas até agora. Uhum, não é? Verdade. Hoje, uma ONG ligou para mim e falou, eu ofereci informação, eu falei, não tenho nenhuma informação. Não é?
Ao passo que tudo tem que ser muita transparência. Agora, hoje à tarde, a equipe de Fé Política, a coordenação, acompanhou um pouco as sessões da Câmara. Ontem e hoje, porque falava-se que ia votar um projeto de seguridade. Uhum. Primeiro que isso não é o Almeida que tem que fazer. O Almeida tem que ir embora. Agradecer, dar tchau e deixar que esses assuntos o próximo prefeito faça. E antes de fazer, penso eu aconselho uma auditoria. Informe a população, o Guti, seus assessores, pensem nisso, pensem em coisas novas para fazer na política. Parem de tomar lá da cá, negociar com a Câmara para que eles já tenham altos salários, tem cargos comissionados, pronto, não precisa disso. Pense o novo, Samuel. Chama uma grande empresa, faça uma auditoria. Quanto nós devemos? Qual é a dívida do SAI? Por que o SAI está nessa Pindaíba. Pindaíba. Onde está o nosso esgoto? Bradaram 54% de esgoto tratado em Guarulhos. Nós vimos outdoors caríssimos espalhados pela cidade. Por que isso? Hoje, na campanha da fraternidade desse ano, que foi sobre meio ambiente, inspirado na Laudato Si, do Papa Francisco, nós fomos checar, nem 3% de esgoto tratado na cidade nós temos. As estações de tratamento construídas com tecnologia de ponta, tem máquinas da Alemanha, tanto no ETA de Bom Sucesso, como aqui na Várzea do Palácio. Verdade. Estão lá sem funcionar. Então, eu penso, se eu fosse, padre gosta de dar conselho, né, Samuel? É. Então, se eu pudesse dar um bom conselho para o Guti, pessoal... Ele nos assiste, hein? Acho que o Zeytuni, nós trabalhamos algumas vezes, já cruzei com o Zeytuni em uma outra atividade. Comece com auditoria. Olá, guarulhenses, primeiro eu quero informar a vocês qual é a situação que eu peguei a prefeitura. Peguei com tanto de dívida, por que essas dívidas aconteceram? Por isso, aquilo. Tem denúncias possíveis de desvio de dinheiro? Tem. Quem desviou? E vai no Ministério Público, apresenta a queixa, é um processo. Pronto. Perfeito pensamento. E dialogue com a sociedade civil. Né? Ô, produção, coloca aí a nossa página Tribuna Livre. Você pode, inclusive, curta a nossa página, por favor. Toda vez que você curte, você leva a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Joga aí, dá uma olhada aí. Ó. Aliás, Feliz Natal. Esse cabeçalho foi feito pela minha filha Jéssica Caroline. Aí é bonito. Aí, pá, tá bonito, ó. Feliz Natal. Desce um pouquinho mais, o pessoal saber que tem uma transmissão ao vivo. Desce mais um pouquinho. Tem uma transmissão ao vivo aí. Opa, já tá aí, ó, tá vendo? É a transmissão ao vivo que você pode acompanhar. Só que tem que curtir a página. Mas tem que curtir a página aí. Curte a nossa página aí, por favor. Voltando aqui para o estúdio. Quem está te mandando um abraço, aliás, é a Jéssica, minha filha, e a Joana. Elas estão lá em casa assistindo você, Frisou. Grato, doutora Joana. E a Jéssica também. Obrigado. O nosso amigo Marinho, da Rádio Reencontro, Marinho Júnior. Roberto, meu irmãozinho, boa noite. Ia mandar ontem, mas pelo entrevistado desisti, deixei para hoje. O entrevistado ontem foi Moacir. E te desejar à sua equipe, aos entrevistados e aos ouvintes, internautas, telespectadores, um grande 2017. Abraço, Marinho Júnior, Reencontro FM e Família. Muito obrigado. Quem está nos acompanhando aqui é o vereador Marcelo Seminaldo. Ele está dizendo assim, fui coroinha do Padre Friso, tenho muito carinho por ele. Pergunta para o padre qual a razão ou razões que ele enxerga para a perda de fiéis da Igreja Católica para a evangélica. É uma boa pergunta. Boníssima. Grato, Seminaldo. Aliás, um vereador assim, eu gosto muito dele, né? Eu conheci num momento de crise familiar, né? Depois os irmãos, a morte do irmão dele, o assassinato do irmão dele, as dores dessa família. Primeiro insight para ser vereador, depois o segundo foi vitorioso e agora foi reeleito. Foi reeleito, né? Reeleito. Então, a você, meus parabéns. Seminaldo, de fato, o avanço protestante, os protestantes não são nem anjos nem demônios.
princípio, nós estamos numa sociedade democrática, né? Laica, o Estado é laico. E no momento em que o cristianismo, o catolicismo oficial, né, ele deixa de dialogar com setores da sociedade, da classe média, aí há um certo avanço do que a gente chama de neopentecostalismo, né? Eles, os neopentecostalismo, vamos citar aqui a Igreja Universal, o Nascer em Cristo, depois, não é? Esses grupos mais midiáticos cresceram muito, né? Com um discurso junto aos pobres de prosperidade. E também teve um grande apoio de uma dimensão política também. Porque, na outra ponta, você tem um discurso da teologia da libertação, dos pobres, das comunidades eclesiais de base, assim por diante, não é? E o avanço se deu justamente pela ideia da teologia da prosperidade. Pare de sofrer. Vem aqui. Resolva seus problemas. E quando a gente olha bem de perto, não é? Eu digo assim, eu tenho amigos pastores, amigas pastoras. O pentecostalismo, esse viés, eles não fazem o que dizem fazer, não são o que dizem ser, e nem têm todo o poder que dizem ter. Se eles tiveram poder ou têm poder, o catolicismo também teve muito poder no Brasil, não é? Qual foi o primeiro nome desse país? Quem afirmou que o índio não tinha alma? Quem apoiou 6.300.000 negros caçados na África e trazidos para o Brasil? Foi o catolicismo, não é? Então, e olha, quem são os grandes corruptos? Eles não são protestantes, são católicos. Percebe? Então, eu vejo isso. Levar para o universo político uma bandeira religiosa é bobagem. Nós não estamos na escola de fé política formando católicos para formar uma bancada católica. Estamos formando pessoas, se forem para o mundo, forem para o mundo legislativo, executivo, judiciário, que levem os valores do cristianismo e sejam sal e luz do mundo. Não é? Então, o nosso problema não é de religião no Brasil. Não é? Então, eles avançaram, a sociedade é laica, o Estado é democrático. Não é? Agora, o catolicismo perdeu porque nós evangelizamos muito pouco, nós sacramentalizamos muito, batizamos todo mundo. Mas o fulano não tinha uma formação, não tinha uma doutrina, não tinha um conhecimento, não tinha uma convivência na comunidade. Por quê? Quando o católico é praticante, conhece a Bíblia e vive a comunidade, ele não vai deixar a sua religião, a sua igreja, a sua comunidade. Assina embaixo. Sim, você percebe? Agora, quando é um católico supersticioso, não tem conteúdo doutrinário, então ele vai. E se for, se ele se encontrar com pessoa, Deus seja louvado. Amém. Que seja uma pessoa amável, mais justa, mais ética, mais fraterna. Eu digo sempre, né? Em São Paulo, mata-se 11 mulheres por mês. Eu não estou falando da Paraíba, do Ceará, de Alagoas, Maceió. São outros os dados. Ontem na televisão, uma mulher ser espancada, uma delegada vai tentar impedir a violência também espancada. O que nós estamos vendo? Um feminicídio. Verdade. Como que as igrejas podem ajudar a combater isso? Não é bradar quem cresceu mais, se foi A, B ou C, corrente A, B ou C. Porque o nosso objetivo não é fazer a igreja crescer, é formar pessoas com os valores evangélicos, valores cristãos, seja ele da igreja A, B ou C, que no mundo seja uma pessoa mais justa, mais fraterna. Penso isso, né? E se preocupe com o meio ambiente.
A nossa amiga Maria Helena da Silva está dando boa noite para nós, padre. O nosso amigo Marquinhos do Pimenta também está dando boa noite. Obrigado. O Queiroz, ele é ligado ao PMDB. E ele fala assim, boa noite, abraço a vocês. E pergunta, o senhor não acha que deveria ter mais parcerias entre as igrejas e prefeitura? As igrejas têm muito a ajudar. Claro que tem, grato pela pergunta, né? Nossos centros comunitários, né? Passam de 130. Esses espaços poderiam ser usados, sim, pela manhã, à tarde e à noite, né? Em parcerias com a prefeitura, com o serviço social da prefeitura. Acho que o Guti tem um grande atrapalho aí, né? O que nós tentamos fazer isso com o Eloy, com o Almeida, mas não foi adiante a parceria. E, sobretudo, não é? Com a Pastoral da Criança. Essas mulheres salvam vidas sem nenhuma despesa à prefeitura. E sequer, Samuel, ganha o Vale Transporte. Sequer a prefeitura dá para as líderes o Vale Transporte. Né? Eu quero agradecer o pessoal e pedir para vocês continuar compartilhando o nosso live aqui. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e muita gente compartilhando. Quero que vocês compartilhem ainda mais. Então, mandaram uma mensagem aqui que era o Antônio Luiz do Vale. Padre, qual a sua opinião sobre a aprovação da subvenção para o Stella Maris hoje na Câmara Municipal? Necessária, né? Necessária, mas foi o quê? 30 milhões? É pouca coisa. A dívida chega a 70 milhões. Não foi das grandes coisas, não. Então, eu penso que o Stella Maris necessita repensar-se, né? A administração, com a cidade, com o Estado, não é? Com a federação também, né? Porque é um hospital, é um espaço muito importante para a cidade. Né? O André Siqueira, boa noite para todos do programa. Estou assistindo direto de Vinhedo, São Paulo. Desejo a todos e ao Padre Friso um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, André. Assiste nós lá de Vinhedo, viu, Sérgio? Obrigado. Grato. Lá ainda faz vinho ou não? Ou é só o nome? Faz ainda? Faz. São Roque, que é o mais forte. O Joseval Queiroz está dando um Feliz Natal para o Padre Friso e a Valéria Nunes também. Vamos fazer o seguinte, Padre, vamos para um rápido intervalo, viu, produção? E a gente volta já conversando com o Padre Friso. Consultório odontológico Doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens.
Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre hoje no Padre Friso. E aliás, falando em Padre Friso, o Adilson Marinho Lopes está mandando um grande abraço ao nosso vigário da Santo Antônio de Gopoúva. Muito sabe as suas palavras, disse Adilson. Grato Adilson. Um abração e que possamos celebrar bem e frutuosamente esse Natal, não é? E foi uma novena muito bonita, feita pelos grupos de base, sobre Maria. Nos últimos 4 domingos, as 4 velas, marcando o convite à conversão, à esperança, à alegria e ao amor. Não existe Natal sem esses 4 elementos. E que Jesus nasça, não na manjedoura de Belém, mas nasça em teu coração, no meu coração, em nosso coração, no coração dos seus ouvintes, espectadores. E a gruta seja a nossa casa. O Natal não é outra coisa, senão Jesus, menino Deus, renovando nossa esperança, pessoas mais fraternas, pessoas que se amam a si mesma, na mesma proporção, se dedicam aos demais, aos outros. Ponto final. Isso é religião, o maior dos mandamentos. Os outros são acréscimos, né? Então, grato a Dilson e bom Natal a todos aí. O Zé Maria Seminaldo pergunta, aliás, foi a primeira pergunta que apareceu aqui. Pergunta para o padre se ele sente saudade dos tempos das comunidades eclesiais de base e das pastorais bastante ativas nos movimentos sociais. Grato, Seminaldo. Claro que sentimos. O Vaticano II, Seminaldo, foi um novo Pentecostes na igreja, aberto pelo Papa João XXIII, encerrado pelo Papa Paulo VI, em 62 e 65. Foi um encontro pensado para a Europa, primeiro mundo. Anos depois, a Conferência de Medellín. Os bispos retomam o Vaticano II. O Vaticano II pautou, a igreja é povo, não é? A igreja para de ser narcisista, falar de si mesma, a hierarquia, e coloca a Bíblia no centro da teologia. Em torno da Bíblia, todos nós gravitamos. O Papa com o seu serviço, o cardeal com o seu serviço, o bispo com o seu serviço, os leigos, as leigas, os padres, as religiosas. Há o que nós podemos chamar de uma igreja cristocêntrica. E, se estamos com Cristo, devemos estar com os pobres. E aí então começam a surgir as comunidades eclesiais de base que se espalham pela América Latina, não é? Mas concomitantemente, Seminaldo e caros ouvintes, amigos da tribuna, a América Latina cai sobre uma cortina de ditaduras militares terríveis, terríveis. A nossa começa em 64 e vai até 85, não é? Na Argentina, 30 mil pessoas desaparecidas.
não é? No Uruguai, Paraguai, enfim. E, ao mesmo tempo, diante do sistema ditatorial, não democrático, as comunidades de base se organizam. 79, 80, vem a abertura, voltam para o Brasil, Brizola, os sindicatos são formados, surgem os partidos, os próprios partidos de esquerda, né? No Brasil, não nasceram no sindicato, nasceram no movimento popular e nas comunidades de base. Né? Pega o fenômeno Lula. Né? O Lula vem desse movimento. Antes, a oposição sindical com o grande, nosso querido, saudoso Waldemar Rossi. Né? Enfim, foi um período gratificante, né? E que ajudou a redemocratização do Brasil. Surgiram muitos partidos e muitas coisas boas foram feitas, não é? Temos também que tirar o mérito desse governo, né? Sobretudo, acho que o FHS deu uma certa contribuição, o Lula continuou, e grandes avanços sociais, né? Você não tira 30 milhões da miséria à toa. Então, políticas públicas, etc. Mas, ao mesmo tempo, também deixou a desejar na questão da transparência, ética, enfim. Mas eu penso assim, tenho muitas saudades. O que hoje nós temos que pensar e retomar, não no mesmo modelo, mas dialogando com a sociedade. A teologia da libertação, que nos inspirou e nos manteve, hoje ela tem várias facetas. Ela vai para a corrente da Bíblia, da mulher, da criança, da juventude, das juventudes, dos idosos, enfim, de uma classe média que tem, sim, que conhecer um pouco mais a teologia católica, um cristianismo mais comprometido com os pobres. Enfim, penso que... E ela nos formou, né? Nós fomos formados com comunidades de base, comunidades eclesiais de base. E hoje, né, muitas penas, né, sofreram um fechamento. Né? Se Francisco vem retomar o Vaticano II, nós tivemos aí 20 anos de onde alguns teólogos foram silenciados, alguns bispos conservadores foram nomeados, onde tinha muita comunidade de base, formou-se paróquias, não é? Que não se conversam entre si, um padre é dono de tudo, pensa ser depois do Espírito Santo, é ele a quarta pessoa da que forma para o mesmo poder da Santíssima Trindade, enfim. Né? Mas acho que vamos retomando o conteúdo das comunidades de base, agora mais com novas feições. Acompanhando nosso programa, a Lourdes Dias, a nossa jornalista, uma das maiores jornalistas de Guarulhos, é Lourdes Dias. E também o vereador eleito João Dárcio, ex-secretário de Segurança, também nos mandando um abraço. Grato, Lourdes, João Dárcio, vocês aí, muito amigos nossos aí. Hoje eu fui lá, mas não deu para dar um abraço no João Dárcio, ele não sai lá da mesa. Não sai? Ele fica ali, ô, João, sabe? Vem comprando, dá um abraço plaquinha. Ele é primeiro ou segundo secretário? O João? Não, eu acho que ele não é secretário dessa mesa, não, João. Ele estava ajudando lá, né, João? Estava lá, mas não saiu de lá e tal, mas a gente tentou dar um tchauzinho, mas ele não percebeu. E diante do Natal, das palavras de Jesus, né, amai uns aos outros, a gente vê notícias assim terríveis na Europa, de Alepo, de Mossul, e também assassinatos, né, são atentados. Como é que o senhor que conhece bem, o senhor já esteve nessa região algumas vezes, como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode tentar inflamar o amor de Cristo no momento em que existe tanto ódio, existe tanta dor? Começamos pela Alemanha. Eu morei na Alemanha, estudei lá em Freiburg, morei 4 anos em Israel. Vindo para cá, 12 vítimas, né, desse atirador lá em Berlim. É uma pena. O Estado Islâmico já assinou a autoria do crime. Justamente o país que mais trabalhou para que essa onda de 65 milhões de imigrantes no mundo, não é? 1 milhão foram acolhidos pelo governo alemão, da Angela Merkel. Meus amigos e amigas da Alemanha, católicos, eles acompanham toda semana 2 famílias sírias. Estão aprendendo alemão, já estão conseguindo encontrar-se na sociedade alemã,
E as crianças, como estão, as crianças vão ao médico, o médico está dando atenção, não é? E uma pessoa faz isso, né? O crime é absurdo isso, né? E depois, pelo Estado Islâmico. E lá em Alepo, né? Triste fim, depois de 5 anos de guerra civil, quase 500 mil pessoas morreram. Alepo e outras cidades destruídas. O Bashar al-Assad continua no poder, apoiado pela União Soviética, fazendo uma carnificina na Síria. Não é? E agora o mundo vê estarrecido isso. Não é? Então eu penso que a democracia ainda é o melhor regime. Não é? Os Estados Unidos jogou um peso muito equivocado, sobretudo na Síria, apoiando os contras, não é? Mas devia estar apostando numa atitude mais diplomática e na saída do monarca, não é? E dizer à Síria, pare de vender armas obsoletas para esse mercado paralelo, não é? Isso gerou um movimento, são 65 milhões de pessoas que não têm para onde ir, não é? Como diz o Papa Francisco, quem está chorando? Essas pessoas que morrem, né? Tentando chegar na Europa, na Itália. Né? Aqui é o nosso Haiti. Quando que a prefeitura, quando que o governo do Estado de São Paulo, PSDB, pasme, senhores e senhoras, né? Muita falácia, não acolheu um haitiano. Vá lá, vai ali no Glicério falar com o padre Paulo Parisi, vá lá. São os comunianos e os escalabrinianos que estão... O haitiano sai do Haiti, de Porto Príncipe, com o nome. Chega em São Paulo, procurar o padre Paulo Parisi. Não fala português, tem que pagar o tráfico, né? Como ele chama lá, o lobo lá, o coiote. O coiote, né? Chega para cá e chega em São Paulo sem ele nem beira. Quem acolhe? As comunidades católicas. Isso a grande mídia não divulga, né? O Paulo Parisi, né? O diretor da Unidade de Paz, ali no Glicério, né? Em frente tem uma grande igrejona, né? Mas que pouco faz para enxergar os migrantes, né? Mas isso é um outro assunto, não é? Ele concedeu 257 entrevistas para os grandes meios de comunicação. Foi o homem do ano, não é? O ano passado, no trabalho dos imigrantes haitianos, sobretudo. E aqui em Guarulhos também. Nós somos em dívida. Que trabalho temos com os bolivianos? Que trabalho temos, não é? Os africanos, com os africanos, com os haitianos que estão chegando aqui. A Caritas fez um pequeno esforço, não é? De ensinar o português para alguns, etc. Acompanhou algumas famílias sírias, né? É um outro trabalho, Guti. Converse com a gente, acho que a gente tem ideias, não é? Pode ajudar. E o guarulhense tem um coração fantástico, né? Porque quando é para ajudar pessoas, quando eu sei que esta caneca da tribuna vai para aquela pessoa, o Samuel, com certeza, vai dar. Não é? Não vai ser dada para outro alguém, para usá-la e depois, se sobrar, depois de quebrar, dar o caco para o outro. Não é? Pense nisso, né? Sobretudo os imigrantes que estão aqui também em Guarulhos. Vítimas ali na Vilani. Não é? Como que pode? Nós estamos ocupando a várzea do Tietê, na Vilani. É verdade. Não é? Tem mais de 100 oficinas ali, clandestinas. A polícia sabe, todo mundo sabe. E aqueles homens são trabalho semi-escravo. Outro dia aqui em São Paulo, pegou fogo na 23 ali, você viu? Parecia ratos, pessoas mortas ali, vivendo em condições subhumanas. Enfim, temos muito o que fazer. Temos muito para que mesmo. O Natal seja constante. Com certeza. A vereadora, nova vereadora, Carol Ribeiro, nos acompanhando, sempre nos acompanhando. Obrigado pela audiência, vereadora. E a Lourdinhas aqui está nos acompanhando. Você fala, boa noite, Roberto. Deixa um abraço ao Padre Friso. Obrigado. Lourdinhas, sempre muito atenta. O padre falou dos imigrantes. É incrível o quanto de imigrantes nós temos aqui em Guarulhos. Ali na região do Taboão, ali no Jardim Marilena, padre, tem muitos africanos. E a grande maioria, padre, fala o francês e o inglês. E aí a gente acaba se pegando como nós somos perdidos. Nós falamos malemar
o português e não podemos ajudar. Eu vi um pessoal na feira ali do Taboão, na rua Joaquina de Jesus, tendo dificuldade para comprar banana, laranja, comprar alimentos. É interessante em Guarulhos, você começa a perceber, vai nas lojinhas ali no Dom Pedro e no Centro Velho. Não sei se são chineses ou coreanos. Chineses. Vêm pela máfia chinesa. E alguns políticos se enriquecem à custa disso, viu? Alguns políticos se enriquecem, né? Se enriquecem dessa forma e também invadindo as APPs, a Área de Proteção Permanente. Verdade. E aprovando loteamentos clandestinos. A polícia sabe disso. João Dárcio, ajude, né? Colabore um pouco. Não aceite essas mazelas do poder, essas benécias que, em detrimento da natureza, enriquece um ou outro. Mas voltando ali para essas pessoas, eles vêm pela máfia. Então, logo tem emprego, se instalam no centro. Mas o boliviano não tem. Não tem. E o boliviano é interessante, você tem o boliviano do centro da cidade, da periferia ou da montanha. Há um atrito cultural entre eles. Eu não sabia disso. Por isso que nós estamos pensando, falar com o Dom Edmilson, já falei isso com o Dom Edmilson, falta efetivar isso. Convidar, ir a La Paz, falar com o cardeal, o arcebispo, convidar 2 padres para virem para cá. Eles trabalham, moram em nossas paróquias. Boa ideia. Vêm por 3, 4 anos só para acompanhar os latino-americanos. Porque os párocos estão sobrecarregados, não tem tempo. Mas eles vêm e acompanham, formam a comunidade. Eles vão embora, deixam o trabalho, assim por diante. A cidade, Guarulhos também deve ser internacional no lado humano, não só pelo aeroporto, não só pelo comércio, não só pelas redes hoteleiras. Tem que pensar um pouquinho, porque eles acabam ganhando dinheiro e nem a passagem ali deixam para os trabalhadores, ficam fechando as 2 passagens foram fechadas. Agora eu não sei se a segunda passagem se foi pelo próprio aeroporto ou se foi pelo pessoal do metrô, porque eu senti que ali existe um certo perigo, Sérgio, de você passar por baixo ali. Mas a produção aqui, o Jonathan, nosso repórter, chegou aí lá e falou que ali embaixo dessa torre, desse trabalho ali do metrô, existe um ponto de ônibus. Não sei, mas o que o padre falou é uma grande verdade, de que nós temos que ser um pouco mais internacional, mas também, talvez a prefeitura até possa disponibilizar professores até para esse povo viver, padre, porque eles acabam ficando reféns dessas pessoas que os trouxeram para cá. Samuel, qual é a contribuição da Figuinha no aspecto jurídico? Não pode ajudar esse pessoal? Verdade. Uma faculdade de renome aqui. As escolas de inglês. As escolas de inglês. Custa oferecer 5 bolsas de estudo, 3 bolsas de estudos, percebe? Para ensinar o português. As professoras, a Secretaria de Educação, no centro, nas nossas comunidades, pode funcionar aulas de português para os bolivianos, para os haitianos, enfim, para os africanos, o pessoal da Nigéria, enfim. Temos muito o que fazer. Acho que temos que pensar na cidade, não pensar o prédio. Olha o prédio. Pensamos tanto em prédio, hoje, para chegar aqui, é 40 minutos da Vila Augusta aqui de carro. Nossa, liberaram tanta torre Agora, aqui teremos na cidade, teremos que pensar também na pessoa humana que forma essa cidade. E tem muita gente chegando de fora que não conhece a cidade, como o padre falou, prédio, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Bom, já que ele falou tanto da cidade, ele está acompanhando algumas votações aqui da Câmara Municipal, eu queria saber qual a expectativa dele com relação ao novo governo. Nós tivemos tantos prefeitos mais idosos, mais experientes, agora nós temos um jovem com menos de 35 anos no poder. Parabéns ao Guti, à equipe dele, ao Zeituni, parabéns pelo projeto, pela vitória, e a gente aposta muito em vocês. Guti, Zeituni, pense de maneira nova, pense dialogando com a cidade, não caia no toma lá da cá, na velha política, Vereadores já estão ricos, essa turma que está saindo aqui, entraram na política com um salário aí de 3, 4 mil reais. 16 anos depois, 4 anos depois, parem de pensar, não precisa pagar para aprovar uma lei. Não, vamos fazer essa lei sim. A cidade precisa de dinheiro. Como? Vamos fazer isso, isso, isso. Converse com o guarulhense, ele gosta da cidade. E te desejo aí sucesso mesmo. Viu?
O padre, força. mas como dialogar com a Câmara Municipal de uma forma assim, mais republicana, já que muita gente, não todos, mas muita gente da Câmara acabou vivendo de uma forma não republicana, digamos assim. Como pressionar esse povo aí? O Evangelho diz assim, João Batista, né? Não cobre, quando João Batista encontra o cobrador de imposto, não cobra além do necessário. Verdade. A policial não calunia a pessoa, né? E juiz julgue com justiça. Ponto final. Ninguém tem que entrar na política para se enriquecer, fazer maracutais, desculpa o palavreado, né? Ao baixo, assim, uma palavra chula, mas entrar com sobriedade, com ética, com justiça, né? Nós tivemos aqui um Florestan Fernandes nesse Brasil, tivemos um Plínio Arruda Sampaio, um Chico Whittaker, não é? Homens, o próprio Edson Albertão, que nós conhecemos. O Albertão saiu da prefeitura de vereador, depois de 2 mandatos, foi vender cachorro-quente, botou a aula, foi professor, percebe? Militantes de esquerda, como o Zenir Martiniano de Carvalho, né? O próprio Dudu, meninos que militam, não tão ricos, estão lá pela causa do pobre, pela causa da justiça, da fraternidade. Parece que ela se perdeu. Antes de o senhor responder isso daí, Sérgio, o André está falando assim, sim, temos vinho bom, Roberto, mas a cidade mais conhecida sobre a fabricação de vinhos é São Roque, é o que está falando, mas lá eles também faz vinho, viu? Depois, quando você vier voltar para cá, André, traz uns vinhos para nós aqui. A esquerda não decepcionou, padre? O senhor sempre foi um militante progressista, a gente conhece o senhor como progressista, mas parece que os progressistas chegaram até o poder, encontraram algo já montado, em vez de desmontar tudo aquilo, acabou se aproveitando e ampliando todo o esquema que já existia, digamos até modernizando ele. Pô, tinha empresa aí, que o senhor sabe disso, que tinha um setor só para pagar propina. Sabe, tinha o Boca Mole, né, Sérgio? Tinha o Boca Mole, tinha o Santo, e aí os nomes só vai por aí. É uma coisa... Não é decepcionante isso? Olha, a corrupção, ela é algo do humano, né? Só o homem é corrupto, né? Os animais são instintivos, né? É verdade. São fiéis, né? Agora, no tocante ao bloco de esquerda, eu penso que a esquerda tem que se refazer. Isso é um assunto dela, dos petistas, que tem que se repensar. É um assunto dos PCdoBistas que tem que se repensar. Não é? E a esquerda também vai se recompor. Não é? Só que a crise é ética. E como que vamos continuar esse combate à ética? Né? Sérgio Moro, parabéns, mas de agora a ênfase cai no segundo escalão do PP, no segundo escalão do PSDB, nenhum, do primeiro, segundo, terceiro do PT, peraí. Aqui em São Paulo, não é? O Alckmin, incólume, agora tem o nome de santo, Serra, 23 milhões ele recebeu, é ministro, é o homem mais privativista do governo Temer. Se pudesse privatizar a cafeteria, o cafezinho, ele privatiza, não é? Está no poder. Não é? Um governo Temer atolado em corrupção. Renunciem, convoquem eleições diretas para fevereiro. Saiam todos. É isso que o sistema Odebrecht não quebra mostrou. O país? Não quebra. O povo vai saber. Todos se corromperam, que se vão todos. Sim. Pena que a Dilma não pensou nisso. Renunciar é um ato nobre às vezes. Olha, descobri isto, não pactuo. Não tem que ficar. Não é? Vão renunciar, pronto. A chapa... Cai a chapa completa? Completa e volta às eleições. A chapa maravilhosa. Ah, não, tem que ficar para defender o meu salário, o meu quinhão. Para. Primeiro a pessoa, primeiro o país. O país não está em função da esquerda. Pelo contrário. A esquerda tem que colaborar com o país. Então, eu penso isso. Agora, vamos se recompor. Vão adiante. Mas, além são 5 minutos finais aqui.
Deixa eu só... O pessoal está nos acompanhando aqui. O Marinho está dizendo assim, foi citado, a Figuinha não faz parte da FIG Unifesp. Eu acho que o senhor falou sobre direito. Direito, universidades de direito, faculdades de direito poderiam não é sim mas não é ajudar a dirimir os atritos jurídicos. Seria a Unifesp, você tem razão, Marinho. Que apoio, que ajuda presta a UNG, não é? Sim. Podemos ampliar, sei que faz alguma coisa, sei que faz no serviço de odontologia, mas as universidades, poucos fazem. Eles recebem alguns milhões por isso, ganham milhões de dinheiro. Qual é a presença que as universidades dão para o cidadão? Isso tem que pensar. Estamos nos 4 minutos finais aqui, queremos agradecer aqui ao Padre Friso, e que nos aceitou o convite aqui, né? Sempre é bom tê-lo aqui, principalmente nesse momento tão importante do Natal. Agradecer o Rodrigo Maia, o Marquinhos Mandu nos acompanhando, o Micael Hugo de Pinho, o vereador João Dárcio, o Marinho, o Zé Maria, a vereadora Carol, o Rodrigo Maia, o Sérgio Elvis, a Damares Santana, a Liliá Martins, a Liliá que é ligada à saúde, né, Liliá? E a Valéria Nunes. Padre, obrigado por o senhor ter aceito esse convite. Eu espero que o senhor possa vir aqui mais vezes. A tribuna é livre aqui. Aliás, eu tenho vontade, o senhor conhece tanta gente. Vamos fazer aqui, trazer um dia. Nós conhecemos o Sheik, né? Né, Sérgio? Trazer aqui, eu não conheço ninguém, nem um rabino, o senhor deve conhecer. Posso trazer, sim. Vamos trazer o senhor, o rabino, o Sheik. Qual é o nome do Sheik? Hussein. E vamos trazer também um pastor aqui. Vamos discutir um pouquinho a questão da religião na vida do guarulhense. Grato, Samuel, a você que nos acompanhou, a tribuna, e desejo a todos, a sua família, Samuel, que conheço muito bem, um santo e ótimo Natal e muita esperança em 2017. Eu vou pedir, só mais no final do programa, agradecer toda a audiência que a gente tem. Vou pedir para o Padre Friso fazer uma bênção no nosso programa. Uma bênção sempre é bem-vinda. Tá? Produção, bota a câmera no Padre Friso, que ele vai fazer uma bênção para o nosso programa e para que Guarulhos tenha um 2017 para toda a nossa produção e que 2017 seja de muito sucesso para todos nós. Por favor, Padre. A grande bênção nesse Natal é que você se sinta envolvido no projeto de Jesus. Seja um homem, uma mulher de boa vontade. Seja instrumento da paz para santificar e aprimorar os laços humanitários nesse mundo tão carente de gente, de pessoas, do amor. E nós temos um sinal cristão, que é a cruz. Para uns, idolatria, para outros, loucura. Mas para nós, sinal de salvação. Um Santo Natal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.